Olá, olá, estudantes, tudo bem com vocês? Professor Mário Jonas aqui e o tópico da aula de hoje, condição de alinhamento de uma reta, tá? Condição de alinhamento de uma reta não, condição de alinhamento de 3 pontos. Então, vamos lá. Como é que seria essa condição de alinhamento de 3 pontos? Vamos imaginar aqui o seguinte, dados 3 pontos no plano cartesiano, que discutimos na nossa última aula, o que seria esse plano cartesiano? Imagine o seguinte, eu tenho esse plano e nesse plano eu tenho 3 retas, e eu quero avaliar para verificar se essas retas se esses pontos estão alinhados, ou seja, se eles pertencem a uma reta. Então, por exemplo, dado uma reta, eu quero verificar se existem 3 pontos que estão dentro dessa reta. Vou chamar aqui de ponto A, que eu tenho o meu x de A. Aqui eu tenho o meu y de A. Aqui o meu ponto B, eu tenho x de B. Tenho x de A, e por fim, tenho o x de C, do meu ponto C, aqui o y de C, opa, aqui é y de B, deixa eu apagar aqui, então aqui é y de B. Então, tenho x de A, x de B, x de C, y de A, y de B, y de C. Qual é a condição de alinhamento? Observem bem, se eu construir uma matriz com os meus pontos, como assim, professor? Olha só, x de A, y de A, x de B, y de B, x de C, y de C. E aí aqui eu vou completar com o número 1. Eu tenho uma matriz de ordem 3. Se eu calcular o determinante dessa matriz, que eu vou chamar de determinante D. Bom, se esse determinante D for igual a 0, então, os pontos A, B e C estão alinhados. Professor, tá, mas como é que eu faço para fazer esse cálculo desse determinante? Então, olha só, para que 3 pontos estejam alinhados, eu tenho que calcular o determinante da matriz formada por esses 3 pontos, e esse determinante tem que dar 0. Tá, mas aí como é que eu vou organizar isso bem? Percebam aqui o seguinte, eu tenho 3 pontos, e eu vou organizar esses 3 pontos. Primeiro, lembrando que aqui é x, aqui é y, aqui é x, aqui é y, aqui é x e aqui é y. Beleza. Agora eu quero fazer o seguinte, eu quero verificar se esses pontos estão alinhados. Então, eu vou montar uma matriz aqui, ó, 2, 5, e aí eu vou ensinar um jeito bom de fazer isso daqui, hein? 3, 7, 5, 11. E aí eu já vou fechar. Professor, mas por que você vai fechar? Porque você mostrou que tinha que completar com o número 1. Sim, mostrei, mas ali dá muito trabalho pra gente, aqui é mais facinho. Vamos aprender um jeito bom de organizar isso daqui, ó. Vou escolher uma outra cor, e qual é a ideia aqui? Você vai pegar esse primeiro ponto que está aqui e vai repeti-lo aqui embaixo. Você vai escrever assim, ó, 2 e 5. Então, eu estou pegando o primeiro ponto que está ali em cima e estou colocando ele aqui embaixo, para poder organizar o nosso determinante. Tá, professor, como é que você vai fazer isso agora? Bom, nós vamos multiplicar da esquerda para a direita inicialmente, ó. Eu vou fazer essa multiplicação aqui, ó. Então, nós vamos multiplicar esses números. E qual que é o resultado? Bom, 2 vezes 7 dá 14. Agora, multiplica aqui, ó, 3 vezes 11. Bom, 3 vezes 11 dá 33. Então, 33. E agora eu faço 5 vezes 5. 5 vezes 5, isso dá 25. Então, eu multipliquei da esquerda para a direita na diagonal. O que eu vou fazer com esses valores? Eu vou adicioná-los. Então, vamos lá? 4 mais 3, 7. 7 mais 5 dá 12. Sobe 1. 1 mais 1, 2. Mais 3, 5. Mais 2, 7. Então, deu 72. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar da direita para a esquerda. Olha só, eu vou fazer 5 vezes 3. Quanto é 5 vezes 3? Bom, 5 vezes 3 é 15. Então, aqui eu encontrei o número 15.
Agora, vou multiplicar aqui, ó, 7 vezes 5. Bom, 7 vezes 5 dá 35. Então, o resultado aqui deu 35. E agora eu vou fazer 11 vezes 2. Quanto é 11 vezes 2? Bom, 11 vezes 2 dá 22. E aí eu vou adicionar, mesmo esquema. 5 mais 5, 10, mais 2 dá 12, sobe 1. 1 mais 1 dá 2, mais 3 dá 5, mais 2 dá 7. Tá, professor, e agora como é que eu faço? Bom, para calcular o meu determinante aqui, eu vou pegar o número que está do lado direito, menos o número que está do lado esquerdo. Mas, professor, então é só fazer o que está do lado direito menos o que está do lado esquerdo? Então o meu determinante vai ser 72 menos 72. 72 menos 72. Bom, 72 menos 72 dá 0. Bom, então se o meu determinante dá 0, aqui ó, se o meu determinante dá 0, os meus pontos eles estão alinhados. Então, portanto, os pontos A, B e C estão alinhados. Então, olha só que fácil. Então, para que vocês tenham uma noção, para calcular, para verificar se os 3 pontos estão alinhados, você vai fazer a condição de alinhamento de 3 pontos. Como é que eu faço essa condição de alinhamento de 3 pontos? Eu verifico o determinante. Se o determinante for igual a 0, os pontos estão alinhados. Então, se o determinante for igual a 0, os pontos estão alinhados. Como é que eu faço isso? Escrevo os 3 pontos, pego o primeiro, vou repetir lá embaixo. Multiplica da esquerda para a direita na diagonal, todas as multiplicações possíveis, soma os resultados. Depois da direita para a esquerda nas diagonais, todos os resultados possíveis, soma. E aí eu faço o número que está do lado direito menos o número que está do lado esquerdo. Se der 0, isso significa que os pontos estão alinhados. Vamos fazer mais um problema? Olha só. Considerando que os pontos A, B e C, não considerando os pontos, né, A, B e C, verifique se eles estão alinhados. Eu quero verificar se esses pontos estão alinhados. Como é que eu vou fazer? Eu vou calcular o determinante. Como é que eu faço para calcular o determinante? Bom, eu vou escrever o ponto 2, 2, menos 3, menos 1, e menos 3 e 1. E aí, como é que eu vou fazer? Eu vou repetir o primeiro ponto lá embaixo. Tá, então eu vou repetir o ponto 2, 2. Ah, professor, então o primeiro passo é escrever os pontos, o segundo passo é repetir o primeiro ponto lá embaixo? Sim. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a multiplicação da esquerda para a direita, ó. E muito cuidado aí, principalmente com o jogo de sinal. Então, vamos lá. 2 vezes menos 1. Bom, 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 3 vezes 1. Bom, menos 3 vezes 1 dá menos 3, porque mais vezes menos dá menos, menos 3. E menos 3 vezes 2 dá menos 6. Então, dá menos 6. Professor, o que eu faço? Você soma. Só porque aqui você vai somar números de mesmo sinal. Quando eu estou somando números de mesmo sinal, a gente soma e conserva o sinal. Como os meus números são negativos, vai dar 2 mais 3 dá 5, mais 6 dá 11. Então, o resultado disso aqui vai dar menos 11. Agora, vamos fazer a multiplicação da direita para a esquerda. Olha só, 2 vezes o menos 3. Bom, 2 vezes o menos 3 dá menos 6. Menos 1 vezes menos 3. Olha só, menos vezes menos. Menos vezes menos é mais. E 1 vezes 3 dá 3 positivo. 1 vezes 2. Bom, 1 vezes 2 dá 2. Então, vai dar 2 positivo. O que eu faço? Eu vou adicionar. Agora, olha só que interessante. Imagine o seguinte, você deve 6. E aí, você arrumou 3 para pagar. Então, se eu devo 6, tenho 3 para pagar, eu vou ficar devendo 3. Aí, eu fui e arrumei mais 2 para pagar. Eu tinha uma dívida de 3 e agora tenho 2 para pagar. E aí, se eu pago esses 2, eu vou ficar devendo 1. E aí, como é que eu faço agora para calcular o determinante? Bom, o determinante é o lado direito menos o lado esquerdo.
Bom, qual é o número que está do lado direito? O número que está do lado direito é menos 11. Aí menos, porque aqui é menos, tá? O número que está do lado esquerdo, o número que está do lado esquerdo é menos 1. Menos 1. Lembrando que menos vezes menos é mais, então o meu determinante vai ser menos 11 mais 1. Imagine que você está devendo 11 e tem só 1 para pagar. Bom, se eu devo 11 e tem 1 para pagar, então vou ficar devendo 10. Percebam que esse número aqui é diferente de 0. Se ele é diferente de 0, isso significa que os pontos não estão alinhados. Então, os pontos não estão alinhados. Pessoal, beleza? Difícil isso? A questão de condição de alinhamento de 3 pontos? Bom, espero que não. Na nossa próxima aulinha, então, primeira aula foi distância entre 2 pontos, segunda aula, condição de alinhamento. Na nossa próxima aulinha, eu vou resolver exercício para revisar distância entre 2 pontos e condição de alinhamento. Tudo bem? Distância entre 2 pontos, condição de alinhamento. E aí vamos resolver alguns exercícios para vocês irem praticando. Tranquilo? Até mais, pessoal!